Olá pessoal, hoje vamos começar aqui uma série de aulas, tá certo? Sobre equações diferenciais ordinárias. Vamos fazer aí um passo a passo, vamos compreender aí o que são essas equações, os tipos de equações que temos, e aí vamos avançando no curso, tá certo? Falando de equações diferenciais de primeira ordem, segunda ordem, tá? E finalizando aí com algumas dicas das transformadas de Laplace, tá certo? Vamos lá? Bem, pessoal, olha só. As equações diferenciais, como já sugere o nome, né? São equações na qual vão aparecer derivadas, né? Vão aparecer assim, umas expressões diferenciais. E as equações diferenciais elas surgem, tá? Com uma ideia de resolver várias equações que foram modeladas para situações específicas. Por exemplo, eu quero calcular a velocidade de disseminação de uma doença. Certo? Por exemplo, queremos saber o crescimento de uma população de uma certa região. Podemos modelar então uma equação diferencial de modo a obter aí uma estimativa, tá? Ou obter aí um conjunto de soluções para responder esse tipo de pergunta. Podemos ainda estudar o decaimento da radioatividade de um elemento químico, ou ainda a temperatura de um corpo após um dado inicial. Veja só, peritos usam isso, né, quando você quer medir a temperatura de um corpo. Tá? Enfim, há vários problemas que podemos abordar aqui, tá? De queda livre, um sistema de mola, tá certo? Ou ainda circuitos em séries, tá? Lei de esfriamento de Newton, enfim. Nós vamos trabalhar em cima disso daí e aí, aos poucos nós vamos nos envolvendo com esses problemas. Pessoal, então vamos lá, ó. Muito importante, tá, para o bom desenvolvimento dessa disciplina de equações diferenciais é você ter, tá, como revisado a definição de derivada, as regras de derivação, tá bom? As regras de derivação passando aí pela regra do produto, a regra do quociente, né, a regra da soma e da diferença, a regra da cadeia, tá? A derivação como taxa de variação, entender o conceito, tá? Primeira derivada e funções crescentes e decrescentes, né? Como que eu relaciono as derivadas com essas funções crescentes e decrescentes, e também olhando aí, né, para a segunda derivada e concavidade, né, e a sua relação com isso. Nós sabemos, né, que quando calculamos aí a segunda derivada, a gente aplicando, a gente consegue determinar aí a concavidade. Tá legal? Bem, então vamos aí à definição de equação diferencial. Uma equação que contém as derivadas, né, ou diferenciais de uma ou mais funções não conhecidas ou variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes, é chamada então de equação diferencial, tá certo? Então, por exemplo, nós já vimos, né, conhecemos que dy sobre dx, né, usamos aí a notação, por exemplo, para uma função, é conhecido como f' de x, tá certo? Ela também pode ser escrita, dependendo da função da qual nós temos, tá? Nós podemos escrever uma equação. Então, tome, por exemplo, y, tá? Sendo essa função, que é a f de x, sendo, por exemplo, e elevado a x ao quadrado. Então, uma equação diferencial que podemos escrever, tá? Seria o quê? Se eu pegar aqui, ó, usando essa notação, dy dx, vai ser o quê? É a derivada disso daqui, não é isso? Então, a derivada vai ser o quê? Vai ser a derivada da exponencial é ela mesma, vezes a derivada aqui do argumento. Seria x quadrado, derivada de x quadrado é 2x. Essa aqui seria a derivada, tá? E aí temos aqui, então, uma equação diferencial. Podemos também escrever sendo dy dx igual a 2x vezes y. Observe que e elevado a x quadrado é y. Ou ainda, se preferir, poderemos escrever y' igual
a 2x vezes y. Então, temos aqui uma equação diferencial, uma forma, tá, de escrevê-la aqui. Tá? Então, uma coisa muito importante para as equações diferenciais é classificar essas equações diferenciais. E para classificar essas equações diferenciais, vamos ter várias maneiras, tá? Então, de classificar elas. Então, a primeira classificação, nós vamos classificá-la por tipo. Tá? Quando eu falo classificação por tipo, eu quero classificar essa equação se ela é uma equação diferencial ordinária ou se ela é uma equação diferencial parcial, tá certo? Então, olha só. Bem, pessoal, equação diferencial ordinária, tá? Esse é o tipo de equação diferencial que nós vamos fazer durante todo o nosso curso, tá bom? A nossa disciplina é justamente o estudo das equações diferenciais ordinárias, né? Mas, né, de fato, o que seria uma equação diferencial ordinária? Eu vou mostrar aqui através dos exemplos. Mas definindo isso daí, eu posso dizer o seguinte: se uma equação contém somente derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes com relação a uma única variável dependente, ela é chamada então de equação diferenciável, tá? Ordinária, tá? Então observe aqui, tá? Nas nossas equações que eu tenho aqui a diferencial aqui em y, né? Mais 5y igual a e elevado a x. Então, observe que eu tenho apenas a variável dependente aqui com respeito aqui a x, tá? Aqui multiplicando y e multiplicando a diferencial y, eu tenho aqui, né, um valor constante, aqui seria um valor constante. Aqui eu tenho uma derivada de segunda ordem, tá? Então, isso aqui a gente vai ver depois como uma equação linear de segunda ordem. Essa equação diferencial, multiplicando essa diferencial de segunda ordem, de primeira ordem, e esse mesmo aqui, né, de ordem zero, né, que não tem essa derivada, observe que eu tenho apenas constantes, tá? Ou podemos dizer assim, uma função de x, mesmo que ela seja aqui constante. Então, observe que essas funções aqui seria 1, né? Aqui menos 1 e aqui eu tenho 6. Então, não me aparece aqui nenhuma outra variável, tá? Independente, tá bom? Aqui é a mesma coisa, eu estou fazendo as derivadas. Neste caso aqui, eu tenho derivadas com respeito a x e com respeito a y. Porém, quando eu tenho aqui multiplicando, eu tenho aqui apenas, tá? Eu tenho aqui apenas variáveis dependentes, tá bom? Então, essa expressão aqui, né, em x e aqui o y, 1. Então, eu posso dizer ainda, né, com relação à notação, o seguinte, por exemplo, essa equação aqui eu poderia escrever y' mais 5y igual a e elevado a x, tá? Nessa outra aqui eu poderia escrever y duas linhas menos y' mais 6y igual a zero. Observe que multiplicando aqui as derivadas, né, e o y são apenas constantes aqui, tá certo? Ou funções de x. E esse daqui eu poderia escrever, né, x' aqui com respeito a t, tá? Mais y' com respeito a t igual a 2x mais y. Então, seria uma outra maneira, uma outra notação, tá? Que pode nos ocorrer aqui. Então, isso aqui são equações diferenciais ordinárias. E aí temos também as equações diferenciais parciais, tá? Então, o que é? Então, neste caso, uma equação que envolve derivadas parciais de uma ou mais variáveis dependentes, de duas ou mais variáveis independentes, é chamada então de equação diferencial parcial. Então, observe aqui que eu tenho uma função u, essa função provavelmente dependendo de x e de y, tá? E aí eu calculo aqui derivadas parciais, né? Parciais com respeito a x e derivada parcial com respeito a y. Então, tem uma função, mais de uma variável, né? Então, tem que elas são dependentes de duas variáveis, né? E nesse caso aqui eu calculo aqui as derivadas parciais com respeito a isso. Nós já estudamos, né, nos cálculos as derivadas parciais, conseguimos perceber que facilmente o que é uma derivada parcial. Então, eu tenho aqui u, eu estou calculando a derivada parcial de u com respeito a x e depois com derivada parcial com respeito a t, né? Neste caso aqui e também neste caso aqui, tá certo?
Bem, quanto à notação aqui das equações diferenciais, tá? Parciais, as principais notações são essas aqui que já foram dadas mesmo, tá? Mas pode ocorrer, tá? De aparecer algo, por exemplo, né? Dxx, tá? Da função u aí, mais dy da função u igual a zero. Isso aqui seria uma notação para essa primeira equação, tá certo? Neste caso aqui, poderíamos ter ainda, né, ó, a derivada de dxx da função u igual a dtt menos 2dt da função u. Seria nesse sentido. Esse tipo de notação aparece com pouca frequência, tá? Mas poderia ocorrer de ter essa notação. Nosso estudo, como já disse, nós vamos ficar estudando as equações diferenciais ordinárias, principalmente, tá? Bem, podemos ainda classificar por ordem as nossas equações diferenciais, tá certo? Então, a ordem de uma equação diferencial, seja ela uma EDO ou uma IDP, é a ordem da maior derivada na equação. Então, por exemplo, ó, observe aqui, eu tenho uma diferencial de ordem 2 aqui e uma diferencial de ordem 1 aqui, né? Observe que aqui está o cubo, né? Estou levando, então, a diferencial de primeira ordem ao cubo, tá? Porém, a maior diferencial aqui é de ordem 2, então vou dizer que ela tem ordem 2, essa equação diferencial é dessa maneira que nós vamos trabalhar. Em símbolos, podemos expressar uma equação diferencial ordinária de ordem n em uma variável dependente na forma geral, f de x, y, y', y2', até y enésima aqui, tá? Que seria uma diferencial de ordem n igual a zero, onde f é uma função de valores reais de n mais duas variáveis, tá? E x, y, y' e até y derivada, né, enésima de y, seria então de valores, né, e onde y elevado a n, que é justamente essa diferencial como eu havia dito, né? Poderia aqui dar a vocês mais um exemplo. Então, por exemplo, se eu tiver y duas linhas menos 2y igual a 2x, nós temos aqui uma EDP, né? Temos aqui uma EDO, desculpa, temos aqui uma EDO, tá? E é de segunda ordem. Por que é de segunda ordem? Porque temos a maior diferencial aqui de ordem 2. Se eu tiver, então, por exemplo, 2xy menos y 3 linhas menos e elevado a x y' igual a zero, eu tenho aqui uma EDO, tá? Equação diferencial ordinária. E essa EDO, ela é de terceira ordem, tá? É de terceira ordem, por quê? Porque eu tenho uma diferencial de ordem 3, que é a maior derivada na equação, tá certo? É assim que eu faço a classificação por ordem. Bem, ainda podemos classificar por linearidade, tá bom? Então, olha só, vamos devagarinho aqui, porque essa definição ela é muito importante, tá certo? Veja só, dizemos que uma equação diferencial ordinária de ordem n, tá? Linear se f for linear em y, y' elevado a n menos 1, que é a derivada enésima menos 1, tá? Isso significa que a EDO de enésima ordem é linear quando a minha expressão 4, que é essa expressão aqui, tá? Anterior, for da seguinte maneira. Então, olha lá. Observe aqui, ó, eu tenho a derivada enésima menos 1, tá? De ordem 1, de ordem 0 e ainda aqui uma função de g de x, tudo igual a zero. Observe que os acompanhantes dela, tá? É o que? São funções aqui, ó. A(n) de x, a(n menos 1 de x, a1 de x. Quer dizer, eu tenho apenas funções aqui de x, tá certo? Isso aqui também é uma função de x, tá bom? Temos aqui apenas funções de x multiplicando estas derivadas aqui. Quando isso acontecer, tá? Quando isso acontecer, eu vou dizer que essa EDO é uma EDO linear, tá? Então, podemos escrever dessa maneira ou na forma aqui da equação 6, tá?
E aí nós podemos concluir o seguinte: da equação 6, tá? Em seu lado esquerdo aqui, podemos, no caso da adição das ideias lineares, observar duas propriedades aqui importantes, tá? Então, vem comigo, observe que a variável dependente de y em todas as suas derivadas são do primeiro grau, tá? Ou seja, a potência de cada termo envolvendo y é 1. Então, essa é a primeira coisa que nós observamos. Não posso ter aqui estas derivadas, aqui ao quadrado, ao cubo, né? Enfim, sendo dessas maneiras. Outra coisa é os coeficientes, tá? Eles a 0, a 1, a n, que eu tenho multiplicando essas diferenciais, elas dependem quando muito da variável independente x. Isto é, esses coeficientes aqui, ó, esses coeficientes ou vão ser apenas números reais ou no máximo alguma função aí que dependa apenas de x. Essa é a característica de uma EDO linear. Tudo que for diferente dessas características, nós vamos dizer que ela é não linear, tá certo? Então, uma equação diferencial ordinária linear é simplesmente uma que não é linear. Fica bem trivial a forma de observar isso daí, tá? Então, olha aqui alguns exemplos de equações diferenciais ordinárias lineares, tá? Então, eu queria que vocês observassem o seguinte, ó. Eu tenho aqui, tá? Equações diferenciais. Eu posso até reorganizar essa equação aqui, por exemplo, tá? De maneira a escrevê-la como dy dx, tá? Mas observe, ó, eu tenho aqui todas as diferenciais de ordem 1, tá? Aqui acontece da mesma maneira, que essa primeira característica. Observe aqui, ó, tem uma diferencial de ordem 3, aqui de ordem 1, tá? Aqui de ordem 0. E todas as outras funções, tá? Dependem apenas de x, observe, ou são uma constante, tá bom? Ou são uma constante.